Boa noite, E meninos aí? e meninas do meu Brasil Baranil Sejam e do mundo, do bem-vindos. universo. Sejam bem-vindos ao último dia da leitura de Mais Esperto que o Diabo. Hoje a gente vai fazer a finalização com o capítulo 10, 11 e 12, mais algumas considerações. Ai, e aí, Rangel, o que você pode falar aí desse penúltimo capítulo que foi Autodisciplina, capítulo 10? Caraca, eu não me cansei nessa leitura, sabe? Tem livro que cansa, fica chata a leitura. Mas é, todos os capítulos que eu fui lendo e pegando algumas interpretações de algumas perguntas e respostas que esse livro é para quem nunca leu e está assistindo aí pela primeira vez. O Napoleão Hill, ele desafia o diabo a responder as perguntas dele. O diabo aceita o desafio com a condição de que sempre que ele fosse dirigir ao diabo, ele se dirija como Vossa Majestade. Aí ele aceita, até porque ele não acredita muito que o diabo seja uma majestade, mas para que o diabo responda, ele meio que aceita. E hoje a gente já está finalizando o livro, a gente está aí no 11º capítulo? Eu esqueci o Décimo, número, décimo, é o décimo décimo, né? capítulo. Mas eu separei aqui uma pergunta e uma resposta que me chamou muita atenção. Na verdade, são duas, mas é uma embaixo da outra e ela é bem curtinha. O Napoleão Hill ele pergunta assim pro diabo: ó, mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência, quando elas não souberem para onde nem a quem apelar? Tipo, aqui eu percebi que o Napoleão Hill fez essa pergunta aqui pro diabo pra meio que provocar o diabo. Porque no livro todo, enquanto eu li, eu percebi que fica uma briguinha entre o diabo e Deus, sabe? Que é o lado bom e o lado ruim. Tanto que o diabo trata Deus como concorrente, sabe? É engraçado em alguns momentos. E eu percebi que o Napoleão Hill aqui deu uma cutucada nele. Aí o diabo responde assim, ó: deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível para qualquer ser humano. Aí, tipo, essa resposta ficou meio vaga, pelo menos para mim na leitura. Eu pergunto pro diabo, pô, diabo, então quando a pessoa tá num momento difícil, apertado, o calo apertou ali, quem ela deve recorrer? Isso para mim foi uma pegadinha que o Napoleão fez pro diabo. E o diabo falou, ela tem que se apegar no que está disponível para ela no momento. Só que tipo assim, peraí, o que pode estar disponível para uma pessoa apertada no momento? Se é um aperto financeiro, talvez mais perto do alcance dela seja um empréstimo bancário. Não é a melhor das opções. Vocês concordam comigo, certo? Todo mundo aí concorda, né? Você está Sim, apertado financeiramente, você vai fazer outra dívida? Faz sentido. não dá. Mas entendam que o diabo fala assim, ó, é a única fonte de força disponível para qualquer ser humano. Nem sempre, essa aqui foi a minha reflexão dessa primeira pergunta. Nem sempre aquilo que está mais perto, mais próximo à sua mão ou de forma mais fácil vai te ajudar. Nem sempre o que parece simples é aquilo que você precisa, sabe? E depois o Napoleão Hill, ele percebe que o diabo deu uma resposta vaga e ele pergunta: o que é essa força?" Aí o diabo responde, ó, eles mesmos. E aqui eu lembrei a Jennifer me mandou uma reflexão sobre a palavra Deus, sendo que no meio da palavra Deus tem a palavra eu. Isso me chamou a atenção, sabe? Então ele está falando aqui, ó, eles mesmos. A força de seus próprios pensamentos, a única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca pervertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados. Cara, isso aqui abriu a minha cabeça de uma forma surreal. Porque a primeira parte fala, eles têm que se sustentar no que tiver
disponível. Beleza, essa resposta é vaga pra caramba. Aí depois o Napoleão Hill força um pouquinho e ele entrega o ouro. A força que você precisa para sustentar esse momento difícil é você mesmo. Eu fiz um vídeo ontem de ontem, postei no meu perfil do Instagram oficial, e eu falei no vídeo, gente, eu passei por um momento difícil, fiquei praticamente sem teto, mas eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que dependia de mim procurar uma casa, sabe? Dependia de mim correr atrás e arrumar outro emprego e me virar. Agora, se eu fosse ir para o caminho mais fácil, eu teria talvez ido para casa de um amigo ou teria pegado um empréstimo no banco para fazer uma loucura de alugar um apartamento. Mas porque isso eram as coisas mais fáceis. Não, eu falei, peraí, eu tenho que. A responsabilidade é minha. Eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que fazer, eu que tenho que resolver. E é justamente isso que o Napoleão Hill aqui traz através aqui da resposta do diabo. Que depende de você. Você que tem que resolver. É sensacional. E ouvindo você falar, e quando eu li esse trecho também, eu. É uma coisa que a gente, às vezes, quando está no momento de desespero, a gente um pouco esquece, né? De tipo assim, que a única pessoa que pode tirar a gente do buraco somos nós mesmos. Porque mesmo que você tenha até auxílio, né? O famoso atalho, alguém que possa te auxiliar de alguma forma, você, mal ou bem, mais lá na frente você vai se enfiar naquilo de novo. Se você necessariamente não aprendeu a devida lição ou você não está mudando, né, a sua forma de conduzir as coisas. Então, só que quando você está desesperado, você quer apelar para todas as outras pessoas, né? A última pessoa que você acaba pensando que pode se retirar nisso, que pode te resgatar disso é você mesmo. E há pouco tempo atrás eu ouvi uma pessoa que sempre que eu sigo no digital, que ela sempre fala assim, a solução do problema, quer dizer, a solução está no problema. E quando a gente para poder olhar que a gente está diante de uma situação dessa e a gente começa a pensar que nós temos essa força, né? A gente foca em achar a solução. Então, quando eu li esse trecho, principalmente eu resgatei isso, porque como a gente vai conseguir entender, a gente vai interiorizar que depende da gente, então vai ser importante a gente focar na solução daquele problema e a gente vai conseguir achar, porque a força e a resposta está dentro da gente. Quando eu li esse trecho, eu lembrei muito dessa parte. E o legal disso é que a gente volta lá no primeiro livro que a gente leu, sobre os níveis. Quer dizer, no segundo, no primeiro foi o do Paulo Vieira. Sobre você passando de nível na vida. A gente está falando aqui de uma pessoa que está num nível alto, uma pessoa que chama a responsabilidade para si, a autorresponsabilidade, e ela tenta resolver porque ela sabe que depende dela. Tem as pessoas que já tomam o atalho, que estão aqui no meio. Tem as pessoas que estão lá embaixo, que ao invés delas procurarem um atalho ou resolverem por elas mesmas, elas culpam outras pessoas. Tipo, ela tem um problema. E ao invés dela mesmo resolver ou ela procurar ajuda, ela culpa outras pessoas. É pior ainda. Mas essa foi a minha reflexão aí desse primeiro trecho aí. Show. Desse capítulo, o que me chamou mais atenção, e agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? O lado da saúde, né? Ele fala sobre a autodisciplina e ele fala sobre a autodisciplina em três principais desejos, né? Que é o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Só que o que me chamou muita atenção foi quando ele faz a seguinte pergunta para o diabo. O seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. E aí ele fala sobre o excesso de desejo na comida, especificamente nesse trecho. Que aí ele coloca, né, que as pessoas colocam em seu estômago uma quantidade e combinações de comidas as quais as químicas do corpo somente conseguem descartar
convertendo a comida em toxinas venenosas. Aí eu separei que ele fala assim: esses venenos entopem e fiquem estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra, ou seja, na parte excretora mesmo, né? Aqui ele está falando de intestino. Mais à frente ele coloca que isso vai levar a uma intoxicação, uma autointoxicação, porque somos nós que colocamos o alimento para dentro, né? A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima então fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta. Por que que isso me chamou muito a atenção, esse trecho? Porque agora a gente vê um movimento na área de saúde, principalmente na parte nutricional. Esse livro aqui, toda vez que eu leio, que eu vejo alguma coisa que está sendo debatida agora, eu olho assim e falo, gente, isso aqui é desde 1938, né? Hoje, não sei se vocês sabem, né? Mas hoje fala-se muito, para quem é da área de nutrição, fala-se muito sobre as disbioses, ou seja, são as doenças, né? As alterações que acontecem no nosso intestino. Já se sabe há muitos anos que o nosso intestino, na verdade, as pessoas acham que a gente tem, fica aquele debate, né? Qual é o órgão que é principal, que é o mais importante? Ah, é o cérebro. Ah, é o coração. Para a nossa nutrição, o intestino é crucial. E isso aqui ele fala desde 1938, que é o que ele fala nesses dois trechos. No nosso intestino é onde acontecem as principais reações químicas que vão converter nos nutrientes, em todos os neurotransmissores, em todas as substâncias que a gente precisa para poder fazer o nosso corpo desenvolver. E se você não faz esse tipo de nutrição adequada, você causa o que a gente chama de disbiose, ou seja, a alteração na flora do próprio intestino que vai fazer com que a gente não produza todas as substâncias necessárias, né? E hoje a disbiose está intimamente ligada ao que a gente chama de neuroinflamação, ou seja, inflamação do cérebro. Vocês terem uma noção, a serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, ela é produzida no intestino. E aqui, quando eu li esse trecho, que ele fala que a vítima leva a máquina do cérebro a tornar-se como uma massa disforme, já está se vendo que hoje, na nossa alimentação, que a gente não cuida, essa disbiose que a gente causa por conta de uma má alimentação está levando ao aumento e escrachamento de casos de Alzheimer, de Parkinson. Isso já é estudado. E aqui ele coloca desde 1938. E hoje você está vendo uma retomada das pessoas. Claro que elas sempre vão ter como alvo o farmacológico, o próprio cérebro, mas hoje o intestino está sendo o principal alvo, e principalmente na nossa alimentação. Então, assim, é importante não só a gente ter essa autodisciplina para cuidar do nosso organismo, né, para poder a gente saber para o que a gente vai colocar, principalmente porque aqui ele já coloca e já reforça que isso vai levar a gente a ter um desequilíbrio tal qual a gente não vai conseguir nem processar os pensamentos direito. E isso me chama muita atenção porque hoje eu vejo um movimento muito grande, sabe, nessa área de saúde voltando. E aí eu falei assim, nossa, isso aqui já era falado lá atrás e o pessoal ignorou esses anos todos. É doideira, né? Saber que antigamente eles pegavam um problema e achavam que ali era a raiz e hoje está se descobrindo onde é a raiz, mas ele já falava isso lá atrás. Surreal. Exatamente. A leitura em si, ela é maravilhosa. Verdade. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí que tenha lido do capítulo de autodisciplina? Tudo bem, Anderson? Boa noite. Boa E aí, noite. chefe? E Tranquilidade? tranquilo. Eu separei esse pedaço porque, se eu for ficar falando do livro aqui, a gente não vai embora. Verdade. E sobre o Aprendendo com a Adversidade, o capítulo 11, separou algum trechinho pra gente, Rangel? Separei. Aqui tem, quase no comecinho ali, ele começa a conversar ali fazer algumas perguntas pro diabo. E eu senti aqui que ele volta um pouquinho àquela questão da educação, sabe?
Só que a adversidade nada mais é do que uma dificuldade que a gente passa. E assim como eu peguei ali no começo o Napoleão Hill colocando o diabo contra a parede, perguntando pra ele, cara, como é que a gente faz quando a pessoa tá apertada? Quando ela tá em adversidade? E o diabo deu aquela resposta. Aqui ele faz a seguinte pergunta, ele diz assim, ó, isso é tudo o que se pode aprender da adversidade? Derrota e fracasso? Lembrando aqui, pessoal, que nesse livro ele fala que, como que é a frase, Jennifer? A semente, toda semente vem É, com, toda não, adversidade vem com uma semente equivalente. todo fracasso ou derrota tem consequência uma semente equivalente, exatamente. Ou seja, se você tentou fazer algo e deu errado, tá tranquilo, você tem uma semente daquilo ali. É um fruto daquilo ali, é uma experiência, sabe? E aqui ele pergunta: isso é tudo que se pode aprender na adversidade? Derrota e fracasso? Cara, isso aqui quando eu li, eu consegui visualizar uma pessoa problemática na minha frente, uma pessoa que pensa tudo no diminutivo, que ela é sempre o problema, que nada dá certo pra ela, que a vida dela é tudo de mal, tudo de ruim. E o Napoleão Hill aqui ele faz essa pergunta, mas eu senti que é meio que um desabafo. Sabe assim, então tudo na vida então é resumido em fracasso e derrota? Aí o diabo fala pra ele, ó, não, esse é o mínimo que alguém pode aprender. De- é, Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma bênção disfarçada, porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. Cara, eu vou olhar aqui com um olhar de escritor, sabe? O Napoleão Hill, quando escreveu esse livro, ele quis passar uma mensagem. E olha, ele poderia muito bem ter passado essa mensagem fazendo uma pergunta para o diabo. Mas o que ele fez? Ele fez uma pergunta e ele, aqui, como papel do diabo, ele respondeu essa pergunta de uma forma brilhante. Ele disse que o mínimo que se pode tirar é o fracasso. Quando você erra, cara, então o que mais que você pode tirar disso, sabe? E ele fala que normalmente isso é uma bênção disfarçada. Eu costumo brincar que as pessoas elas pedem as coisas para Deus e quando Deus dá, elas ficam tristes. E não é porque a pessoa pediu mal, às vezes até às vezes as pessoas não sabem pedir. Mas a forma com que Deus faz as coisas, isso deixa as pessoas confusas. Por exemplo, o cara tá no emprego, ele ganha lá R$ 1.500. Ele fala, poxa Deus, eu queria ganhar mais, eu queria ter uma condição financeira melhor. Aí ele vai e perde o emprego. Aí ele fala, oh meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu quero ganhar mais, não ficar desempregado, sabe? Só que aquilo ali ele não entende que pode ser uma benção. Pode ser ali uma porta que se abriu para ele empreender, para ele dar um passo além. E se ele parasse para pensar no que ele pediu, ele entenderia que aquele fracasso teria uma bênção disfarçada, sabe? E esse pedaço aqui me chamou muita atenção, porque é justamente isso. Na vida a gente sempre vai passar por momentos difíceis. Só que se você ficar olhando para a dificuldade, você nunca vai ver a bênção que está escondida ali, sabe? Show de bola. É bem isso mesmo, né? A forma como a gente visualiza as coisas faz toda a diferença, né? A gente pode ter o olhar, como ele coloca ao longo do livro todo. Você pode voltar o pensamento para o negativo, você pode ver o lado positivo. E quando você consegue identificar o lado positivo, isso te impulsiona, né? E faz toda a diferença. Não E sei se, engraçado, não sei se faz sentido pro pessoal aí o que eu tô falando, que às vezes eu tô falando besteira aí, né? Não, não. Tá na ideia. E engraçado, porque eu achei aqui, quando eu estava lendo a frase, eu estava tentando achar a minha, né? Eu falei, será que a gente combinou?
combinou não, né? Lendo o livro, e até um pouco aqui que eu vou falar que eu peguei um outro trecho que é a pergunta. Isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Que aqui ele fala sobre a importância do ritmo hipnótico e as relações humanas, que eu acho que é crucial e transforma um pouco, no caso, na verdade, transcreve um pouco do que a gente está fazendo aqui. Primeiro, a ideia que ele passa, eu não lembro se é nesse capítulo, porque assim, muitas ideias ele vai botando várias vezes, né? Às vezes de forma diferente, para poder fixar na nossa cabeça, né? Ao longo do livro. Mas ele fala uma coisa assim bem interessante, e que ele fala no próximo sobre o mastermind, que é quando você chega e você atrair pessoas, né? Você colocar pessoas dentro do seu círculo, né? Dentro do seu quadro de energia, vamos assim dizer, ele é importante porque ali você vai ter uma congruência com os pensamentos daquelas pessoas que estão por ali. Então ele fala que é importante você observar, você ter cautela, né? Até no próximo episódio, ótimo. No próximo capítulo ele fala muito sobre isso, que é importante você avaliar quem você está colocando ali. Por quê? E avaliar quem você traz para o seu círculo próximo, seja um companheiro, seja familiar mesmo, que você aproxima ou que você afasta, seja amigos, sejam pessoas que estão afim de buscar coisas, né, para a sua vida. Porque a gente aqui, por exemplo, a gente cria o que algumas pessoas chamam aí fora de egrégora, né? Você cria uma comunidade de pensamentos que estão fluindo para o mesmo direcionamento. E a gente vai entrar num ritmo hipnótico próprio do que a gente quer. Então, se uma pessoa não estiver vibrando a mesma coisa que a gente, não estiver congruendo, pode ser que a gente se deixe afetar por aquele tipo de pensamento. E é um pouco que ele coloca nessa parte do livro que me chamou muita atenção, que a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. E aí ele coloca, por exemplo, profissionais que são bem-sucedidos o são prioritariamente devido à forma com que eles se relacionam com seus clientes. Então, eles mantêm clientes que estão conectados com o mesmo objetivo deles, com o mesmo propósito, com a mesma ideia. Aí ele fala sobre chegando um pouco para a parte de novo tirando sardinha para a parte de saúde. O médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, a menos que ele conheça como relacionar-se com os seus pacientes e como estabelecer a fé destes nele mesmo. O que mais você tem queixa, ainda mais eu que trabalhei em comércio, aqui no Brasil, né? Vocês devem lembrar. Que assim, a maior parte das pessoas não gosta de ir a médico, porque o médico não dá a devida atenção, o médico trata de forma mecânica, o médico só pensa na medicina tradicional e ele não procura ver o paciente, não procura entender o paciente. Hoje a gente está caminhando para um tratamento mais humanitário, né? As pessoas estão buscando, hoje você vê muita gente na internet buscando a consulta humanitária, ou seja, é o resgate dessa relação para entender o que levou o paciente a adoecer. Não é mais só tipo, você está com uma dor de cabeça, toma uma dipirona. Não, bora entender o que está a causa, para a gente poder trabalhar. E assim a gente trabalha com outros profissionais. Isso está incluído principalmente nessa ideia de você ter essa troca, né, de informações, essa troca de pensamentos, de fluidos que entram, harmonizam no ritmo hipnótico, e o que ele fala principalmente nessa parte, que é a tal da harmonia, né? E como que essa harmonia se dá? O ritmo hipnótico, ele simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos, os sentimentos dessas mentes em contato e o transforma de alguma forma em fé, ou medo, ou amor ou ódio. Após o padrão ter tomado forma, o que ocorre com o tempo, ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte delas. E aí, não são somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela que determinam a natureza de todas as relações humanas. O que ele está dizendo aqui que eu achei crucial trazer para a gente, que é para a gente botar na nossa prática? Com quem a gente, se todos os dias a gente troca energeticamente
né? A gente tem uma troca com todo mundo. E qual é a qualidade desse papo que a gente está tendo? Qual é a qualidade da ideia que essa pessoa está transparecendo? Ela transparece em tudo, no comportamento, na forma de falar. A gente está observando isso, a gente está se aproximando de pessoas que estão conectadas também com os mesmos objetivos que a gente, ou objetivos parecidos, ou a gente está se conectando com pessoas que não estão com objetivo próximo da gente. E aí, quando a gente observa, e aí é que entra o ritmo hipnótico, a gente está pensando de uma forma que a gente nunca imaginou que a gente estava pensando. E a gente fica assim, caraca, por que eu estou pensando assim? Por que você está pensando assim? Porque você acabou tendo contato com uma pessoa que estava pensando dessa forma. E para harmonizar, que é isso o que a natureza sempre busca fazer, ela vai tentar sempre o quê? Aproximar pessoas que têm a mesma vibração energética, que têm o mesmo padrão de pensamento. Então, se o padrão de pensamento seu está negativo, a natureza vai te aproximar de pessoas negativas. Olha o problema aí. Se você quiser, no caso, se aproximar de pessoas positivas, você vai ter que mudar o seu padrão de pensamento. E aí, nesse capítulo, ele fala todo sobre também a mudança de ambiente e tudo mais, que vale a pena você dar uma conferida, como você quebrar esse ritmo hipnótico. Mas eu quis trazer aqui porque esse clube foi uma quebra de ritmo hipnótico. A ideia é essa, e a gente aqui está formando um novo combo energético, caso as pessoas queiram vir, né, dentro do mesmo objetivo que a gente. E vai chegar um momento em que algumas pessoas não vão conseguir acompanhar, não porque elas não queiram, mas é porque talvez não esteja no mesmo padrão de aproximação, a gente não vai conseguir se aproximar, né? Então, assim, fica a reflexão, o que a gente está... O que a gente está atraindo? A gente está no nosso padrão. A gente está atraindo, como a Aline até colocou na última aula, né? Como a colega dela tinha colocado, você tem que saber pedir, né? Para poder praticar a lei da atração. E vai mais além da lei da atração. O que a gente está pensando? A qualidade do nosso pensamento faz toda a diferença com o que a gente está querendo para a nossa vida, com o que a gente está querendo aproximar. Como é que a gente está pensando? Será que a gente está pensando aí da forma que a gente acha que é próspera? Poxa, algumas coisas assim não estão acontecendo na minha vida, tá? Eu cheguei à conclusão, depois de bastante tempo, que se eu quisesse ter, assim, eu fui começando, né, antes mesmo de ler esse livro, quando eu comecei essa busca de autoconhecimento, falei, cara, agora eu preciso tentar a única coisa que eu não tentei ainda. Que aí talvez eu vá me aproximar do que eu quero. E aí foi quando teve esse início. Então, assim, será que você não está, às vezes, praticando a mesma coisa, só que de forma diferente, e está buscando um resultado diferente? Não tem como trazer um resultado diferente, porque no final você só está fazendo, às vezes você só está rodeando e chegando no mesmo lugar. Só está rodeando e chegando no mesmo lugar. Se você quiser mudar de um polo, você vai ter que realmente mudar radicalmente, inicialmente, a sua forma de pensar. Tem que furar a bolha. Tem que furar a bolha. Quando eu escutei aquela história que a Aline contou da amiga dela, eu fiquei pensando, acho que eu vou começar a pensar numas velhas ricas. Aí depois eu falei, não, pera aí, eu tenho que tomar cuidado com meus pensamentos. Então depois eu me arrependo. Mas é exatamente isso. Se a gente está numa vibração. Quem foi o autor que eu li? Acho que. Não lembro se foi o Hal. Mas eu lembro que teve um autor de um livro que eu li que ele fala exatamente sobre isso. Ou foi o Napoleão Hill? Deve ter sido Napoleão Hill. Porque ele fala que a gente tá a todo momento vibrando. Os nossos pensamentos é a vibração. E essa vibração vem de forma energética mesmo. Nossos neurônios estão ali meio que centilhando. Isso é energia. Então todo mundo está pensando, todo mundo tá com o cérebro ativo. E essa vibração, esses pensamentos, eles podem até ser passados para outra pessoa. Se você pegar, por exemplo, uma família e tem ali 5 membros nessa família, algum pensamento eles vão ter parecidos. Porque isso meio que passa, sabe? Por eles estarem juntos ali, isso vibra da mesma forma. Isso é muito legal, é muito interessante. O próprio pensamento Tá mesmo. pensando no que eu tô pensando, né? Exatamente, exatamente.
Tipo, às vezes acontece das pessoas falar uma frase e a outra finalizar ou falar junto, sabe? Isso. Há pouco tempo, agora acabou de nesse final de semana, teve um congresso sobre física quântica e falou sobre várias coisas. Falou sobre essa parte da harmonia. E uma das palestrantes, ela falou, a Elaine, acho que é Uribe o nome dela, ela falou uma coisa assim bem legal e que hoje você consegue quantificar mesmo. O que você falou tá certíssimo. A velocidade do pensamento, a velocidade o impulso, né, neuronal, ele hoje consegue ser quantificado. Você tem aparelhos já que conseguem medir isso. Então, isso é um comprimento de onda que já é conhecido. E ela falou uma coisa bem legal, que é assim, a gente sabe, né, que pensamentos causam sentimentos, que vão gerar, né, e assim vai. Ações e por aí. Isso. O pensamento, ela coloca que o pensamento, ele é a eletricidade, é a parte elétrica. Do pensamento vai gerar o sentimento. O sentimento é o Química. magnetismo. É o Ok. magnetismo. Então, por isso que é importante a gente pensar muito, né? Pensar muito é ótimo, é muito a gente vigiar os nossos pensamentos. Por quê? A gente tem um impulsionamento de elétrico através do campo, que é emitido pelo pensamento, isso vai gerar um sentimento na gente, e é esse sentimento que é o que atrai. Porque no final, essa coisa positiva e negativa, ela deriva de um sentimento que veio antes de um estímulo energético, né? Então, assim, às vezes a gente acha assim, poxa, toda vez está vindo na minha vida uma coisa tão assim, tá toda hora repetindo o padrão, porque o que você está magnetizando é o que você sente. Isso, o que você sente não tem como camuflar. Se às vezes o pensamento você pode até afastar, mas a sensação que vem após o pensamento, isso vai muito do que você parou, do que você está se doutrinando para poder pensar. Isso é importantíssimo. Eu achei assim sensacional isso. Maneiro. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Da minha parte é só. E sobre o último capítulo, que é o ambiente, Poxa, tá tempo, acabando. harmonia e precaução. Eu separei aqui uma pergunta e uma resposta que, olha, esse livro inteiro é aquilo que você falou, a gente vai ter que marcar ele para ler de novo, porque tem muita coisa aqui que a gente não consegue passar em vídeo, em live, em nada. A não ser que for uma live de 12 horas, a gente consegue falar aí de 2 ou 3 perguntas nessas 12 horas. Mas o resto é muito rico em conteúdo. E esse pedacinho aqui, o Napoleão Hill pergunta pro diabo assim, ó: o que estabelece os hábitos de pensamentos de uma pessoa? Isso aqui me chamou a atenção porque eu li O Poder do Hábito, eu li Hábitos Atômicos, eu li tudo quanto é hábito que vocês imaginarem. Porque é um tema muito interessante para mim. Eu gosto muito de autonomia. Por exemplo, meu celular eu tenho. Não tá aqui, tá ali na gaveta. Sabe essas tags que vem de chaveiro? Que você aproxima Uhum. pra passar as coisas? Eu tenho uma chave ali, ela tem uma tag. Toda vez que eu chego em casa, eu pego a tag e passo perto do telefone. Ele manda mensagem pra minha mãe dizendo que eu cheguei em casa sozinho. Eu nem preciso fazer nada. Eu só passo assim a tag e ele. Mas por quê? Porque eu me interesso por automação. Quando eu percebi que um hábito nada mais é do que você configurar o seu cérebro, suas ações para fazer uma coisa automática sem que você se preocupe com aquilo, eu falei, opa, peraí, eu vou estudar um pouquinho melhor isso aqui. Hoje eu entendi que eu posso fazer de forma automática coisas que vão me beneficiar, tanto pela parte da saúde, pela parte do conhecimento, é, tanto físico. Tem coisas que eu já faço hoje que às vezes eu esqueço que eu fiz, porque tá no automático. Mas isso é o hábito. E ele pergunta: o que estabelece os hábitos de pensamentos de uma pessoa? Ou seja, é o que a gente estava falando agora, a pessoa fica pensando naquilo. Quando a pessoa pensa muito em coisas ruins, ela já está habituada àquilo. Nossa, Deus, tem pessoas. Eu tenho um colega, um amigo. Tudo que você fala com ele, o dele é pior.
Tipo, os amigos em comum já sabem que ele é assim. Você fala pra ele assim, caraca, esse café tá com pouco açúcar. Aí ele fala, pô, eu nem café tenho. Caramba, que tudo é pior, sabe? Mas isso já é ele tá habituado a isso, esse tipo de pensamento. É incrível. E tipo, os amigos em volta já sabem que ele é assim, então ele já tem até apelido nesse sentido. Só que aí o diabo responde, ó. Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos inerentes ou adquiridos. Quais sejam os hábitos são os resultados de alguma forma de desejo definido. Cara, isso. Sabe quando você vai pegando as pecinhas e juntando assim e forma o quebra-cabeça completo? De tudo que a gente leu até agora, desde você chamar a responsabilidade para você, desde você botar um foco, uma meta, desde você entender que tudo isso traz a gente de volta a entender que é você, é a gente. Quando você define o propósito, já era. Ele está falando aqui que não adianta você ter um pensamento negativo ou positivo. Se você tiver o desejo definido, a energia, é o que a Jennifer falou. Você vai começar a se aproximar de pessoas que pensam igual você para cumprir o objetivo que você definiu lá atrás, antes de começar. Não, eu quero... Cara, eu preciso falar inglês. Eu não posso mais viver... o meu eu do futuro não pode não saber inglês. Se eu definir isso na minha cabeça, você vai ter que se aproximar de pessoas que falam inglês. Senão você nunca vai falar inglês. Nunca, nunca, nunca. Ah, mas eu vejo filme. Mas é o seu objetivo falar inglês? Não. Então não vai adiantar de nada. Ah, eu não leio. Gente, quando você define aquilo que você quer... Por exemplo, eu quando vim para Portugal, eu defini que eu não queria ter a vida que eu tinha no Brasil. E a vida que eu tinha no Brasil era perca de tempo, sabe? Eu vivia um dia esperando o dia acabar e o outro dia chegava e eu esperava acabar e passava a semana, passava o mês, passava o ano e eu tava esperando. Eu falei, não, sai fora, isso não pode continuar não. Já que eu tô aqui, comecei do zero, vendi tudo lá, não, tem que ser diferente. Só que era propósito definido, sabe? Depois que eu defini o propósito, as coisas foram se ajeitando, foram indo. Quando eu cheguei em casa hoje, eu cheguei em casa mais cedo. Cheguei em casa era 4 horas hoje. Só que eu tive uma conversa com o meu chefe no carro. Cara, sabe, você vai vendo as coisas se encaixar. Eu cheguei pra ele e falei assim, seu Carlos, o que o senhor precisa hoje na empresa? Negócio que o senhor sente falta hoje é o quê? Ele falou assim pra mim, eu preciso de uma pessoa que assuma a responsabilidade. Tem um rapaz que trabalha comigo, já tá há 7 anos comigo. Só que se eu falar pra ele assim, ó, faz isso aqui, que eu vou ali e já volto. Quando eu volto, ele fez a metade e ele já tá todo nervoso porque não consegue continuar. Porque ele não tem autoconfiança, sabe? Ele acha que ele não consegue. Mas já tá há 7 anos trabalhando na mesma área. Sempre fazendo a mesma coisa, mas quando, tipo, o peso da responsabilidade atrapalha ele. E o meu chefe falou, olha, eu preciso de alguém que esteja do lado dele, que ele sabe fazer, ele tem experiência, mas ele não aguenta a responsabilidade. Eu falei, então pode deixar que eu vou me aproximar desse cara. Só que, gente, isso aqui é só um pedacinho da conversa que eu tive com ele. Eu fiquei conversando com ele quase 4 horas. Foi do começo da gente trabalhar até eu vir embora. E ali eu percebi que ele precisa de alguém que assuma a responsabilidade, que ele precisa de alguém que corra atrás de cliente para ele poder resolver problemas financeiros da empresa. Ele não tem, por exemplo, uma pessoa que divulgue para ele os serviços que ele faz. Só que isso tudo eu fui pensando, eu parei para pensar, falei, cara, meu pensamento tá alinhado com várias coisas que ele me falou, sabe? Caiu no teu colo. Eu falei, pô, tô feito. Era tudo que eu precisava, sabe?
Se eu quiser tomar um passo maior, eu sei que eu tenho que fazer, pô. Depende de você. É minha mão. Se eu não botar a mão, ninguém vai fazer por mim. Aí eu falei, cara, então, tá, então o primeiro passo que eu tenho que fazer agora é me aproximar desse rapaz. E da mesma forma que meu patrão, meu chefe tem uma deficiência, esse cara também tem. E eu preciso entender qual é para eu ajudar ele. Se ele confiar em mim e depositar em mim a confiança necessária para que ele fale assim, cara, quando o Rangel tá perto de mim, eu consigo fazer as coisas. Pronto, eu tô feito. Isso não é só para eu ser promovido, eu ganhar mais, não é isso. A intenção é ajudar. Quando eu conseguir ajudar esse rapaz a ser autoconfiante, gente, presta atenção. Eu não vou pegar o lugar dele. Eu vou colocar ele para cima de mim. Quando eu tiver embaixo dele fazendo o que ele tá fazendo hoje, daqui a pouco ele vai passar pro lugar que meu patrão tá. Meu patrão já vai ficar mais no escritório e esse cara que hoje não assume responsabilidade, que vai passar a assumir, ele vai começar a correr atrás de cliente. Aí pronto, agora eu vou pro lugar dele. Ou seja, eu vou começar a treinar o pessoal que vai entrar. Depois eu vou começar a correr atrás de cliente. E esse cara já, sabe, é uma escada. Não é tomar o lugar do outro. É empurrar o outro pra cima. Você miserável não consegue subir? Vamos, meu filho, vamos. Ó, você Sobe! consegue. Boa! Vai, Pé, 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 miséria. pé. É isso. Ah, não, olha, eu me sinto confortável aqui. Me fala aí o que precisa fazer que eu faço. Aí é outra história. Aí eu assumo o lugar dele. Com todo respeito, com toda a cordialidade. Mas o primeiro passo é ajudar. Cara, olha, tu consegue, mano. Bota a mão aí, faz e qualquer coisa a gente assume a responsabilidade aí, mas tamo junto. Vamos fazer. Pô, não, o que você acha melhor? Eu faço por aqui? Não, então faz assim. Porque aí quando, pelo que eu entendi, se eu assumir a responsabilidade, ele consegue fazer o serviço em si. Mas vocês entendem que quando a gente define o propósito que a gente quer, as coisas começam a se encaixar? E, tipo, eu saí de um outro trabalho que eu tava que não era muito a área que eu gostava e parecia que tava dando tudo errado. Tava em Porto, conhecia lá a galera, conheci o Anderson, fiz amizade, aí vim pra Lisboa. Chegou aqui, o cara falou que ia me matar porque eu falei pra ele que ele tinha que trabalhar, que ele tava sendo pago na hora. O cara ficou bravo comigo e falou que eu não era o chefe dele. Eu falei, então tá bom. Aí conversei com o meu chefe e falei, olha, não dá pra trabalhar com esse cara. Aí ele falou, não, eu vou resolver. Não resolveu, eu falei, não, então pra mim não dá pra ficar aqui, eu vou pra outro canto. Aí vim pra esse trabalho que eu tô agora. E entendam que pode dar errado. Pode chegar amanhã lá no trabalho, meu chefe falar, olha, eu perdi um cliente grande aí, não vou poder continuar com o seu serviço e tchau e benção. E aí? Aqui, ó, responsável aqui, ó. Vai ser as minhas mãos, eu que vou ter que botar a mão pra procurar outro, pra... O negócio é, definir o propósito, as coisas acontecem, sabe? Foi isso que eu peguei aí desse último capítulo, meu Deus, esse livro é muito genial. Você falou uma coisa aqui, deixa eu só aqui. Aqui. Você falou sobre essa parte do. Você está falando assim, pode ser que tenha momentos em que dê errado. Sim, a gente tem que saber diferenciar uma derrota temporária de um fracasso. Aí eu até tinha sinalizado essa parte, mas eu vou só falar aqui a resposta. Que seria assim, o que seria o fracasso exatamente, né? Uma das perguntas que Napoleão faz para o diabo. E o diabo fala: o fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Então, se você aceitar que aquilo ali é permanente, que não tem jeito, aí sim você fracassou, mas até lá tudo pode ser derrota temporária. Quando eu li também essa coisa, eu falei assim, cara, não é? E aí você vai começando a abrir sua cabeça, né? Mas isso foi do outro capítulo, isso aí é papo para quando a gente lê o livro de novo, entendeu? Depois vocês têm que Isso. pedir de novo. Desse último capítulo que eu separei, um trecho que eu amei. Primeiro eu vou ler, é uma pergunta que vem depois,
E aí eu vou ler a pergunta que eu separei propriamente dita. Quer falar, Aline? Pode falar, meu amor. Vou falar, né, das coisas que o Rangel estava falando, né? E aí eu lembrei, né, mais uma vez né, daquilo que eu tinha dito, né, da psicóloga que eu estava conversando, né, em realmente projetar. Aí me veio na cabeça, né, esse seu patrão, né, ele está fazendo uma projeção, mas em cima de uma pessoa que ele já conhece. Porque talvez se ele estivesse projetando isso, né, para o universo, de que ele quer uma pessoa assim, talvez ele, né, encontrasse, né, porque essa pessoa está fluindo perto dele, né, que na verdade é você. Só que ele está tão focado, né, naquela pessoa que ele já conhece, que ele não consegue olhar em volta. E aí vai para vários casos, né, vários exemplos, né, por exemplo, conversando com uma amiga que, né, que queria, né, ela saiu de um relacionamento, né, mas ela quer uma pessoa, né, diferente, só que ela não consegue desfocar daquele cara que não fez bem a ela, que não quer assumir ela, assim, e se ela projetasse aquilo para fora daquela pessoa, talvez, né, a pessoa que ela quer estaria ali em torno dela, né, e aí você falou, né, da questão, né, também de trabalho, né, dos erros, e aí eu lembrei daquele outro livro que a gente leu, né, que fala que não existe erros, apenas resultados, né, os resultados. Exato. E aí cai, né, justamente no que a Jennifer falou, né, é o resultado que não então, assim, se você vai, fixar naquele resultado, né, negativo, naquele resultado que não foi o esperado, então você vai estacionar ali, entendeu? Era só essa pontuação mesmo. Mas o Rangel tá assim, ó. Oi. Esquivando? Não, pro patrão dele, assim, aparecendo. Oi, tô aqui. Ele falou pra mim assim, não, isso aí, daqui uns 5, 6 meses você já tá bom, já tá craque. Eu pensei comigo, né, 6 meses, eu vou dar 2 ou 3 no máximo. Já tô. Dois, E aí é, é é, isso, o é dois, Rangel, Não, ele já criou na cabeça dele toda a projeção que ele quer, porque ele aqui falando pra claro. gente, ele já esquematizou tudo, É, né, é, então ele tá jogando para o universo aquilo que ele, né, tá esquematizando, né, mas também de uma forma, né, toda, ele poderia muito bem tá esquematizando que não, esse cara sou eu, sim, né, mas não, ele tá esquematizando todo um trabalho ali, tem que costurando ter. até chegar ali. mandou um Roberto Carlos, esse cara sou eu. Não, é É porque você que você já não tá tá. vendo. Ó, você não tá vendo, é porque aqui, se ele virar a câmera dele, vai mostrar ali todo o esquema tático Pô, dele já no ali quadrinho. aquelas linhazinhas de crochê, sabe? Tá tudo planejado. E Ai, aí é tipo no outro Eita. livro, né, que tá desenhando ali, né, para poder, né, tá colocando ali na parede aquilo que você quer alcançar para você poder tá ali depois, né. Exatamente. É isso aí. ai. Eu Mas recebi uma assim, mensagem aqui que vai terminar em 10 minutos. Vocês receberam aí? É, acho que dá para poder, dá para Recebi. Tá. finalizar que eu não vou ficar muito delonga não. Mas só fazendo um parêntese, a gente tem que marcar mesmo, assim, a gente tem que determinar prazos. Eu tenho feito isso com o Jorge, tem dado certo também. Falo, ó, vamos determinar um prazo para isso. Se não acontecer, meu filho, bora já pensar em uma outra estratégia, porque senão no trabalho dele também está funcionando assim parecido. Sim. A minha parte que eu separei desse livro foi que ele pergunta assim: o que é sabedoria? Aí ele fala: a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você. Ela pode servir a você, mesmo sendo com uma relação com outras pessoas, sempre buscando a harmonia, né? Mas a pergunta que mais me chamou a atenção foi: o passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? O diabo responde: não. A sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamentos positivos como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, só para coisa elementar. Então, por que, isso me chamou muita atenção? Primeiro, a gente tem muita pessoa que se acha sábio. Só que, por viver em alienação, não são sábios coisa nenhuma. Elas só sabem sobre aquelas coisas elementares. Por quê? Porque isso foi uma formação que já vem de base, que já vem de bastante tempo,
para você ser uma pessoa para poder adquirir sabedoria, você tem que necessariamente vivenciar uma vida, porque aqui ele também fala sobre o tempo, e a sabedoria vem com o tempo, está alinhada com o tempo. Todas as coisas que a gente quiser adquirir vão precisar de tempo, vão vir com o tempo. Isso ele fala também nesse capítulo. A sabedoria é uma delas. E para que isso a gente venha adquirir, para a gente poder aproveitar em todas as fases da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, além da gente ter que ter paciência, porque isso é necessário, tempo, né? Ela também provém da gente não ser um não alienado. E para a gente não ser um não alienado, tem que vir da gente cultivar hábitos de pensamentos positivos por um determinado tempo, às vezes por uma vida inteira. Né? Na verdade, o certo é você fazer isso uma vida inteira, né? Então, fica aí a reflexão, porque às vezes a gente pode estar achando que a gente está sendo sábio e a gente não está, porque a maior parte do tempo a gente está focando em pensamentos mais negativos do que positivos e a gente não consegue criar o hábito de ter um pensamento mais voltado para o positivo. E aí, se a gente não consegue ter o hábito de ter um pensamento positivo, como que a gente vai conseguir extrair a sabedoria necessária para a gente vivenciar plenamente aquela experiência, para a gente vivenciar plenamente a nossa vida de forma abundante e próspera? Maravilha. Alguém tem algo a acrescentar? Eu ainda não estive nessa parte do livro. Tô atrasado. Você tá aí adiantado pra caraca, só de estar aqui. Tu pegou o resumo dos 3 últimos capítulos. Você já É, está adiantado para a próxima vez que a gente lê. Ó. Depois você pode pedir lá, ó, quero releitura de Napoleão Hill, mais esperto que o diabo. Sim. esse livro é muito bom. O pouco que eu li já tem falado muito, mas muito comigo. E eu vou puxar um pedaço lá para trás, que quando ele fala do novo jeito de orar, de rezar. Aham. Cara, de uma forma que foi tremenda para mim. Até separei aqui, que ele fala assim, né? E agora eu rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que eu já tenho. Porque às vezes a gente conquista alguma coisa, a gente tem alguma coisa e acha que pronto, já tem, mas a gente tem que continuar merecendo. É igual um relacionamento, né? Você consegue conquistar a tua parceira ali, teu companheiro, que seja, mas a gente tem que manter aquilo ali para a gente continuar sendo merecedor daquele amor, daquele sentimento. Isso serve para as coisas materiais também. Às vezes você quer comprar um carro, você tem um objetivo, e quando você consegue, as coisas mudam, sabe? Você já usa para outra coisa. E já. Mesma coisa um cargo no trabalho. Você está numa função e você quer ser promovido, você faz por onde. Quando você é promovido, para você ali acabou. Aí, na verdade, você já não está mais merecendo aquela posição, entendeu? E isso tem me feito refletir demais, né? Começar a dar valor nas coisas que a gente já tem, que daí a gente começa a conquistar algo mais, né? Dar valor ao pouco para a gente dar valor ao muito. É muito interessante, cara. É forte, mano. Tremendo mesmo. Essa parte é maravilhosa mesmo que ele fala sobre a oração. GG? Aqui não tem como ver, né? Assim, quanto tempo, nem não, Vai né? faltar uns Não, 2 minutos. 5 minutos. Só uma última parte no. Rangel, tem mais alguma coisa para colocar? Eu só gostei de uma coisa do epílogo que eu queria colocar aqui. Isso aqui a gente já viu em várias. Acho que todo mundo já deve ter visto esse pontinho, né, em algum lugar, que é nessa parte do epílogo final aqui do livro que ele fala. A velha história, né? Uma noite, um velho índio Cherokee contou ao seu neto sobre uma luta que estava a acontecer dentro dele. Ele disse: Meu filho, esta luta é entre 2 lobos. Um é mau, raiva, inveja, ganância, medo, arrogância, desespero, autopiedade, mentira, sentimento de inferioridade, culpa, orgulho e ego. O outro é bom, alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão e fé. O neto, ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô: Qual dos lobos vence? Qual é o que vence, Rangel?
É o que é mais alimentado. Aquele que a gente mais alimenta. Que acho que fala, não faz um juiz ao resumo da obra, mas fala muito sobre o que ele fala quando ele pede para a gente vigiar, né, os nossos pensamentos positivos e os negativos. Aquilo que a gente alimenta vai ser o que vai ser manifestado na nossa vida. É uma lição valiosíssima. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar, gente? Pra mim, fechou. Deixa para a próxima vez que a gente lê. Fechou. Ai, gente, obrigada pela participação de vocês. Amei. Anderson Sessão apareça mais semestre. vezes. Para a próxima vez que depois vocês peçam para a gente poder reler esse livro, que eu vou reler com muito amor e carinho. Ó, já dando um spoiler ó, do próximo livro, Aê, O poxa. Homem Mais Rico da Babilônia. Vou botar lá para vocês, para a gente poder ler a partir da próxima semana, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Vamos de foto. Beijo. Já tirei. Já tirou? Faz, Você não- faz, não. faz. Como Não, assim já para- tirou? Eu, hein? Para de tirar de palhaçada, eu nem fiz um sorrisinho. Hoje sem roupão. Essa vai pro Instagram, então. Você já tirou mesmo? Eu tirei apertando print screen, mas vamos fazer uma carinha bonita. Então, eu tô esperando você falar assim, vamos lá pra gente fazer uma carinha bonita. E tá todo mundo Não. assim. Vamos lá. Vai. 3, 1, 2, 2. GG. Aê. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigada. Até a próxima terça. Beijo Até no a coração de próxima. vocês. Boa Valeu, noite aí. galerinha. Tamo junto. Beijo. Beijão.